Como superar o trauma na violência causada pela repressão política? Essa é a pergunta que fica nesse filme, cotadíssimo ao Oscar 2026, que se arma da coragem daqueles que decidem tentar seguir em frente para expor uma dolorosa realidade. E faz isso numa história que deixa a gente tomado pela dúvida do começo até o fim. Eu tô falando de Foi Apenas um Acidente, o novo filme do diretor Jafar Panahi, um diretor que transformou a sua arte numa manifestação política e altamente crítica contra o regime fundamentalista iraniano. E por isso, ele está sofrendo na pele as consequências dos seus filmes, de ter ou de lutar pela sua voz e pela voz de tantos. Nessa semana, ele foi condenado a mais um ano de prisão. Oficialmente, Jafar Panahi já está condenado a 20 anos sem poder realizar um filme em solo iraniano, mas ele segue os fazendo. E Foi Apenas um Acidente foi rodado clandestinamente no Irã. E eu acho que esse espírito contamina esse filme imprevisível, esse filme crítico, essa crônica sobre uma sociedade reprimida, silenciada, mas que possui voz e que quer demonstrar sua voz mesmo num mundo de violência e repressão. E eu preciso falar sobre esse filme, facilmente um dos melhores de 2025, no vídeo de hoje. Então, se você gosta do meu trabalho, já deixa o like aqui no vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Sem enrolação, vamos pro vídeo. E eu acho simbólico que talvez o cenário principal de Foi Apenas um Acidente, ou pelo menos onde acontecem algumas das cenas mais impactantes do filme, seja um deserto no meio do nada, numa região montanhosa, com uma árvore morta, ou pelo menos o que sobrou dela, um lugar isolado do mundo. E esse lugar eu acho que ele diz muito sobre a realidade dos personagens desse filme. Porque quem planta a violência, quem planta a repressão, quem planta o ódio, a diferença, colhe isso. Colhe, sabe, colhe essa total incerteza, essa aridez, essa total falta de perspectiva. O filme do diretor Jafar Panahi, ele meio que se move muito por esse sentimento. Um sentimento de dúvida, que contamina toda a história, mas esse sentimento de um medo do que está por vir. Todos os personagens aqui parecem não ter essa perspectiva. Eles estão cansados ou cansadas de viverem numa fachada. E quando eles têm uma chance de demonstrar o produto da violência, o produto final da violência, da opressão, sabe, da falta de voz, eles demonstram tudo aquilo que eles estão sentindo nessa estrutura social que os obrigou a agir sem liberdade, sem voz. E eu acho que esse cenário, ele para mim simboliza o que o diretor Jafar Panahi quer dizer em Foi Apenas um Acidente. E as coincidências aqui não fragilizam a história, em hipótese alguma. Porque no mundo em que a repressão é naturalizada, as consequências dela podem ser, assim, brutais. E em Foi Apenas um Acidente, a gente conhece Vahid, um homem que é pego de surpresa quando um estranho surge numa noite pedindo ajuda com um problema no carro. Só que no segundo em que Vahid ouve a voz daquele homem, tudo muda. Vahid passa a desconfiar que aquele estranho, no passado, tinha causado a maior dor da vida dele. E agora ele teria a chance de se vingar. E assim, é a partir desse sentimento de dúvida movido pela raiva que o diretor Jafar Panahi meio que expõe as feridas nunca cicatrizadas e impossíveis de serem cicatrizadas, causadas pela repressão, pelo fundamentalismo, por um regime que tomou tudo desses personagens. Porque na busca por uma certeza, Vahid encontra outras vozes, outras verdades, outras emoções que ajudam a compor um panorama provocante sobre esse silêncio imposto pelo regime iraniano. Todos tentaram seguir em frente, todos os personagens dessa história tentaram de alguma forma construir uma fachada que passasse
digamos assim, impune aos olhos desse regime fundamentalista e extremamente repressor. Mas quando surge uma oportunidade de causar algum tipo de dor a essa estrutura, a gente vê que é impossível colocar uma pedra no passado quando ele ainda está no presente. Eu acho que é a partir dessa reflexão que Jafar Panahi assina um filme que ele é desértico em sentimentos. Como eu disse no início desse vídeo, esse cenário em que os personagens se encontram para tentar decidir o fim daquele homem, um possível torturador que eles, sabe, têm a chance de oprimir, de julgar, de condenar. Esse cenário ele é um cenário infértil. Eles não vão conseguir nada de virtuoso com esse ato. Mas como julgar esses personagens? Como julgar a dor deles? Como julgar, sabe, a raiva nunca silenciada? Para mim, a grande sacada do diretor Jafar Panahi tá aí. Tá na forma com que ele constrói uma narrativa super universal, uma trama dinâmica, uma história de vingança, sabe? Uma história dessas que acho que vão encontrar eco com todos os públicos. Mas aos poucos, ele vai se distanciando daquilo que o cinema comercial exploraria. Porque a violência é a resposta à violência. Ela vai atenuar de fato a dor. Enquanto esses personagens tentam ter uma certeza que aquele homem era aquele homem que feriu eles começam a lidar com questões mal resolvidas, com feridas nunca cicatrizadas, sabe? Eles começam a lidar com o medo causado pelo silenciamento. Eles começam a lidar com o vazio que nunca foi preenchido, com o luto, com a ausência. São sentimentos que expõem a realidade, expõem essa sociedade. E eu gosto como o filme, até dentro dessa proposta clandestina de ser, de existir, ele acontece meio que às sombras. Porque a gente vai vendo essas fachadas que os personagens construíram, pelo menos a maior parte deles, sendo demolida. Então a noiva prestes a se casar, ela esconde uma fúria, uma raiva, ela esconde uma dor incurável. O pacífico homem que trabalha numa loja de pássaros, ele é o primeiro a agir impulsivamente quando aquele possível torturador que tirou tudo dele surge no caminho e ele reconhece no detalhe, no ranger de uma prótese de uma perna, no sotaque, sabe, numa palavra dita. São detalhes que compõem essa crônica, que revelam esse mundo e que revelam principalmente o que se esconde nessa fachada que o regime iraniano vende, uma fachada fundamentalista, uma fachada extremista, uma fachada que por trás dos véus, por trás dos costumes, existem pessoas que não toleram isso, mas ao mesmo tempo que estão extremamente impotentes a essa estrutura. E foi apenas um acidente, ele revela essa realidade a partir desse grupo de estranhos que se une em torno da violência para entender se a violência é ou não a única resposta. E eu acho que ele faz isso num filme cinematograficamente fascinante, com uma câmera que é política e que encontra nos detalhes, sabe? Faz política nos detalhes. Não precisa pesar a mão, não precisa, sabe, gritar em tela, olha a realidade da sociedade iraniana, não, sabe? São nesses detalhes que passam pelo cenário, a gente entende a realidade. Quando uma mulher extremamente independente entra numa loja e precisa usar um véu, ele está dizendo alguma coisa. Quando o telefone de um estranho toca e a filha de alguém que ele não conhece pede por ajuda, ele está dizendo alguma coisa, sabe? A câmera do diretor Jafar Panahi, ela encara esse mundo ávida, sabe? Com uma intenção de questionar, de criticar, de expor. Não os personagens, porque esses já estão expostos, nem de julgar as ações deles, mas de usar, sabe, essa história de vingança para repercutir o Irã. O Irã que
condenou Jafar Panahi, o Irã que condena artistas, mulheres, homens, todos aqueles que se opõem ao regime, o Irã que segue plantando a violência, segue plantando a repressão e segue colhendo um deserto, uma falta de esperança. E no momento em que foi apenas um acidente, tenta soar esperançoso, eu acho que talvez seja o momento que o filme mais se fragiliza. Porque tem todo um subplot envolvendo um processo de humanização desse torturador, que eu acho que o processo em si não me incomoda. Inclusive, a cena final desse filme, ela é devastadora. A sequência final, o clímax e a cena final dele, sabe? É ação e reação, sabe? O diretor deixa claro que... Ele deixa claro, eu não vou entrar em detalhes no que ele deixa claro, porque eu quero que vocês vejam o filme, mas você vai entender tudo na cena final, em como um simples barulho permanece no ouvido do personagem. E esse simples barulho nunca vai deixar de acompanhar esse protagonista. Porque ele representa tudo aquilo que ele perdeu. O medo, sabe? A dor, a raiva. Sentimentos que não é a violência que vai solucionar, em hipótese alguma. E eu acho que quando o filme tenta humanizar esse torturador a partir da personagem de uma criança, que é inclusive a atriz é muito boa, mas eu acho que ali o filme ele meio que perde um pouco do foco, mas ele volta aos trilhos nesse clímax, nessa sequência final, e no impacto que ela causa. É um impacto visual, é um impacto sensorial, e é principalmente um impacto dramático, porque é fácil se reconhecer no sofrimento desses personagens, na dor que une eles, e no vazio que aparentemente nada vai ser capaz de preencher. Foi apenas um acidente. Está cotadíssimo ao Oscar, ganhou o Gotham Awards de melhor filme, um prêmio muito importante dentro do cinema independente, mas isso é o que menos importa. Eu acho que foi apenas um acidente, é um grande filme político, e é um grande filme com a coragem de expor uma realidade que precisa ser exposta. Jafar Panahi é desses diretores, e eu acho que você precisa, sabe, reconhecer a coragem do cineasta indo aos cinemas, porque esse filme facilmente é um dos melhores que eu assisti em 2025. E aí, o que você achou de Foi Apenas um Acidente? Diz aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir a gente aqui no Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente.